E o Cotidiano recebe agora o Glenn, mais conhecido como Glenn, mas é o Glenn Hamilton, artista plástico, hoje morador aqui da nossa querida cidade de Atibaia. Ele que tem um trabalho muito bom. Ó, paquera o trabalho do Glenn faz tempo, então é um prazer tê-lo aqui no Cotidiano hoje para falar um pouquinho dessa sua arte aí, complexa e completa. Muito bom, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. E eu gosto muito de falar do meu trabalho, assim como eu gosto de fazer o meu trabalho, né? Então, esse tipo de oportunidade para mim é sempre bem-vindo. E eu adoro entrevistar as pessoas que eu sou fã, né? A gente sente assim, nossa, é muito então legal, uma babação, né? É recíproco. E aí você que está em casa e está pensando, mas gente, Glenn, eu já vi esse nome, mas eu não estou lembrando de alguma arte. No centro de convenções, nós temos uma obra linda sua, não é? Foi uma primeira de uma série chamada Reciclope. E eu doei para a prefeitura e está lá no centro de convenções desde 2008. E chama atenção, né? Não tem uma pessoa que passe lá e não olha. Quantos metros tem? Essa daí tem 2,80. Nossa. E é uma técnica também, assim, bem diferente, que é uma característica do seu trabalho. Não é essa técnica? Eu sempre pintei. E de um período de uns 10 anos para cá, eu queria mudar o meu repertório e fazer uma coisa que fosse mais autoral, tivesse mais uma marca. Uhum. E comecei a pesquisar e a madeira foi um material que me atraiu muito. Porque uma que é um material vivo, né? Não é um material estático. E outra que tem uma abundância de aparas e de sobras de madeira formidável. Então, eu adotei esse material, eu gosto muito dele. Então aquele material é sobra, entre aspas, de outros trabalhos. A madeira não vem para você para fazer a obra. Não. Na verdade, nem é entre aspas, é literalmente sobra mesmo. Sobra. Porque eu trabalho muito, eu recolho muito essas aparas de madeira nas pequenas marcenarias. Aqui da região, até o sul de Minas, tem N marcenarias. E eles não tem o que fazer com essas aparas, porque as empresas que fazem reciclagem, que fazem compensado, fazem outros tipos de produto como aglomerado, MDF, não pega porque a quantidade é pequena. Tá. Né? Então isso vai parar em fornos de padaria, fornos de pizzaria, quer dizer, a madeira já foi cortada, já foi mal utilizada e agora ainda por cima é queimada. Uhum. Eu participo dessa última etapa, não deixando ser queimada e utilizo nas minhas obras. Mas aí quando a gente olha, né, vocês estão vendo várias obras, né, inclusive usando essa... Tem um nome essa técnica, assim? Não, na verdade não... Não tem um nome. Não. Mas a madeira a gente olha, a gente não percebe, assim, que trabalho que é feito, ela é pintada, porque, né, ela tem umas tonalidades diferenciadas, mas ao mesmo tempo parece que foram todas tiradas do mesmo lugarzinho, né? Tem uma unidade. Eu tenho um conceito de trabalho que eu chamo de fragmentação e reconstrução. Existe uma linha de pensamento filosófico que é a Gestalt, psicológico, aliás, que é a Gestalt, que diz que o elemento é analisado pelo todo, dentro daquele conceito que ele está. Então, esses pedacinhos de madeira, eles ganham sentidos quando juntos. Sim. Né? Separados, eles não têm sentido nenhum. E esse conceito é o conceito do meu trabalho. Eu acho que a gente está fragmentando tudo, está fragmentando as relações, a relação com a natureza, e por consequência acaba se fragmentando. Então eu tento passar com o meu trabalho esse conceito de que a gente precisa reconstruir isso, pedacinho por pedacinho, deixar tudo inteiro, tudo íntegro, né? Precisa tomar cuidado com essas coisas. Muito bom. E aí outra característica também que eu estava lendo, e aí eu também fiquei surpresa, que é assim, uma obra daquela, de madeira enorme, né? Dessa sequência, como você falou, ela pode ficar no tempo. Já há 3 anos eu tenho um apoio tecnológico de uma empresa nacional que produz preservativos, tintas para madeira. Então eu participo de desenvolvimento de produtos, de treinamento nessa empresa, e eles têm os produtos ideais para repelir a água e para proteger essa madeira de fungos, de cupins e assim por diante. Então é um método que permite que essas esculturas, essas obras possam ficar num jardim, por exemplo. Porque a gente imagina que a madeira, né, logo vai, pelo menos um fungo e ela fica
Não, ela tem uma durabilidade enorme, a manutenção que teria que ser dada nela é a mesma de uma obra em metal, por exemplo, ou fibra de vidro, né? E como que apareceu a arte na sua vida? É aquele esquema desde criança ou não? Desde criança. Profissionalmente falando, então, como que apareceu a arte? Profissionalmente, nem tanto. Você sabe que a gente tem essa dificuldade de assumir a arte como profissão. Você é artista, você sabe disso também. Então, durante muito tempo, eu já tentei outros trabalhos, já tive empresas de promoções e eventos, já tive comércio. Mas paralelo à arte ou não? Sempre paralelo. Sempre paralelo à arte. Então é uma coisa da qual eu não consegui ficar sem. Né? Na verdade, ela insistiu tanto que eu fui obrigado a aceitar. Tá bom, vou ser artista. Muito bom. E aí começou pintando, como você falou. Comecei pintando. O que? Acrílico? Na verdade, eu comecei desenhando, passei por alguns estilos. E depois fui pintando até que cheguei no acrílico. Pintei óleo sobre tela, aquarela, fiz gravura. E até que eu cheguei no acrílico. E agora tenho trabalhado bastante com madeiras, mas ainda pinto algumas coisas. Mas o forte mais hoje é madeira. E aí, de repente, você tá lá vendo a TV e vê a sua obra, né, virando objeto de cena, vamos dizer assim, e cenários, não é? Exato. Das novelas, principalmente as globais, posso dizer? Até hoje foram só da Globo. E aí, como é que seu trabalho, de repente, saiu lá do ateliê, saiu, né, do museu, saiu do centro de convenções, foi parar nas novelas? Mas espera aí que você vai responder daqui a pouquinho, porque a gente tem que dar sabe aquele girinho básico? Opa, vamos fazer din-din. A gente já volta com mais Glenn, e aí você vai saber que as peças dele também fazem parte de cenário e objetos de cena daqui a pouquinho. Então a gente volta agora a continuar o nosso papo com o Glenn, que é artista plástico. Hoje mora aqui na cidade de Atibaia. A gente já bateu um papo, já falamos bastante sobre o trabalho dele, sobre a profissão. E agora chegamos à hora de falar dessa parte aí. A gente acompanhou o seu trabalho na televisão também. E como é que foi essa passagem aí de ateliê para TV? Ana, eu tenho um trabalho junto com a arte, eu também tenho um trabalho de designer de móveis. Sim. Não são muitas peças, mas eu crio algumas peças de vez em quando. E eu tenho uma representante em São Paulo que trabalha com essa linha de móveis junto às lojas e tudo mais. E ela conhece o pessoal da Globo. E por distração ou por coincidência, para falar a verdade, eu não acredito em coincidência, acredito em convergência. Então, por convergência, ela mandou a foto dessa escultura que está no centro de eventos junto com as fotos dos móveis, porque na verdade a Globo queria uns móveis diferentes para compor o cenário. E a May, que é a cenógrafa da Globo, estava no começo da produção da Caras e Bocas, que é uma novela de 2009. E ela viu aquela escultura, me ligou, não, porque eu quero. Eu falei, não, essa não tem como. Não dá, né? Já foi essa doada não tem como, ela já está na... Mas eu me propus a fazer outra, né? Inclusive fiz uma outra que acabou sendo até maior, porque na novela ela tinha uma galeria de arte da Flávia Alessandra, que é a atriz, e era muito grande a vitrine, então nós fizemos uma obra um pouco maior. Aí depois disso, nessa mesma novela, entraram alguns móveis na própria galeria da Daphne, que era o nome da personagem. Aí tiveram algumas outras obras e foram sucedendo algumas outras produções da Globo também. E é interessante, assim, você ver um contexto que, imagino que é uma coisa diferente. Quando você fez a obra, você não pensou elas, fazendo parte de um cenário, literalmente falando, né? Eu acho muito rico, né? Você imaginar que um trabalho teu pode ter essa abrangência, porque, enfim, em determinados dias, em determinados momentos, você tem o teu trabalho visto por uma multidão de pessoas. Isso eu acho fundamental, né? É muito legal, eu fico muito feliz com isso daí. E abre uma oportunidade, Ana, para trabalhar dentro de um conceito de personagem, de história, né? Que a partir do momento que eu fiz essa escultura, eu acabei ficando amigo do pessoal das produções, então eles passaram a me brifar
Então tal personagem vai ser assim, assim, assado. Então acabou gerando criações específicas para o personagem. Um exemplo assim de um trabalho específico. Olha, agora na Passione tiveram 4 trabalhos bem específicos. Um foi um lustre feito com partes de bicicleta que ficava na sala da Fernanda Montenegro, naquela metalúrgica que eles fabricavam bicicletas e tal e coisa. O outro foi uma escultura chamada Perigosa, que foi inspirado no personagem do Gianecchini, que lembrava uma planta carnívora. Ela é atraente, mas quando o inseto vai lá, ela dá o bote. E aí teve um painel feito de pedaços de madeira pequenos, um mapa mundi que ficava na sala do Francisco Oco, lá na empresa de reciclagem dele. E tinha também 2 bases de mesa que eram blocos de latinhas de alumínio amassadas, com tampo de vidro em cima. Então isso é muito legal porque você faz parte de todo um processo. De um mundo, né? E lá realmente é um universo muito legal, eles são super profissionais, aprendo muito com eles e é um desafio bastante interessante. E recentemente você também esteve na África, é isso? É verdade. E aí... A arte deixa a gente em vários... Ele vai pra lá, com aquela escultura linda. Foram duas? Foram duas. Conta um pouco desse trabalho, então. Há 5 anos atrás... Encontro, não é? De raças? Elas foram para participar do projeto arquitetônico que foi criado para o Festival Internacional de Cultura Negra. Mas vai ficar, fixo, não vai ser desmontado. Esse festival é a 3ª edição. Então o governo senegalês, nessa edição, ele resolveu criar um espaço efetivo para o festival. Fixo. Né? E esse ano o Brasil era o país homenageado. Né? O Brasil é o 2º país do mundo com a maior população negra. Só perde para a Nigéria. É muito interessante. E eu conheci o presidente desse festival há 5 anos atrás. Ele é um empresário senegalês do ramo hoteleiro. E ele esteve no Brasil, ele vem bastante para cá, fala português, gosta muito do Brasil. E ele comprou vários trabalhos meus para um hotel dele. E nós nos conhecemos e tudo mais. Agora, a empresa portuguesa, é um escritório de arquitetura de Portugal, convidou alguns artistas para apresentarem algumas ideias para poder ocupar 2 espaços que eles tinham previsto para 2 esculturas grandes. Como não tinha nenhum brasileiro concorrendo com essas ideias, o Lum, que é esse empresário, me convidou para apresentar ideias. 2 propostas. E além do Brasil ser o país homenageado, eu acho que o que ajudou bastante foi o fato de que eu interpretei a questão do festival e criei obras específicas para isso. E já os europeus tinham um francês, um espanhol, um português, se não me engano, 2 espanhóis e um português. Eles fizeram um trabalho mais autoral, quer dizer, o trabalho próprio deles. Né? Então, eu acho que eu levei bastante vantagem nessa questão do Brasil ser homenageado e por ter feito um trabalho diretamente para eles. Levando as 2 obras, né? Foram as 2 obras. As 2 obras foi uma... Essa é uma de ferro. Essa que a gente está vendo que tem, é um mapa, né? Que tem... Isso, Essa do mapa, ela chama Expansão Africana. Ela partiu de um novelo de linha rústico, porque as tribos africanas fazem a própria roupa. Então ela partiu desse novelo de lã e se projetou como rotas de avião pelo mundo. Então a simbologia partiu de uma coisa bem básica e evoluiu. Então por isso que chama Expansão Africana. Enorme. É enorme. Ela tem 5 metros de diâmetro. A gente está acompanhando toda aqui em vídeo, né? Como é que foi levar isso. As 2 esculturas foram construídas no Brasil, já pensando nessa desmontagem, nessa montagem e tudo mais. A outra escultura chama União Africana. Vocês devem estar vendo aí. Ela tem 4 lados. Essas cores são as cores que mais aparecem nas bandeiras africanas. E elas representam os povos africanos que foram obrigados a sair da África pela escravidão. Ganharam os 4 cantos do mundo. E nesse festival estão reunidos e essa energia dessa união é muito lindo. É representada por esse feixe de luz que sai e vai para o céu. Arrepiante, assim, né?
Quer dizer, feixe. Depois dessa conversa toda, o cara comprou a ideia, né? Nossa! Mas a gente tem que bater palma, né? Porque é o que você falou, você se preocupou com o contexto do festival, né? Verdade, de tudo, verdade. né? É diferente de você simplesmente levar uma obra sua, enfim, que você já tem pronta, verdade, não é? verdade. Tem todo um simbolismo. E vocês estão vendo aí essas cenas, no festival tinham povos de todo mundo. Nossa, muito representando o folclore negro, então é muito legal. A galera montando, Pessoal... não é? Ah, sim. Uma né? festa, né? Não, e eles falam francês, Ana. Eu não falo nada de francês. Né? Agora eu já não passo mais fome. Né? Já aprendeu os agora... jeitos. Quanto tempo levou para montar? Na verdade, a gente foi para lá, deveria ter chegado as esculturas, mas teve um problema de transporte, demorou um pouco. Eu fiquei 25 dias lá. Mas e para montar, para levantar isso? Então, menina, essa foi outra novela, porque as esculturas chegaram 4 dias antes. Nossa! Né? A primeira, a gente terminou de montar, trabalhamos 2 dias, dia e noite. Quando a gente terminou de montar, eram 10 horas da manhã, às 11h30, o presidente do Senegal e o Muammar Gaddafi, que está aí agora, direto, né? Na mídia, já tá chegando... apareceram lá para ver o trabalho. Ai. Imagina se eu não estava aqui e hoje. E o povo descendo. Se eu não tivesse terminado, eu não estava hoje aqui para contar. Ainda bem que virou a noite. É coisa de brasileiro, né? Ainda bem que é brasileiro, Tapatu tá... Nos 48 do segundo tempo, a gente conseguiu marcar o gol. No fim sempre dá certo, né? Acabou, né? É verdade. Que ótimo, então. Mais uma vez, parabéns. Tenho certeza que todo mundo em casa gostou bastante. As imagens também falam por si, né? Mostra bastante o seu trabalho. E quando tiver novidades, volte aqui para contar. Ana, eu que agradeço. Já tem novidades para contar? Tá no forno ainda, por enquanto. Tá no forno. Então, quando sair do forno, vem quando tiver crocante no ponto, eu trago aí. Eu agradeço muito vocês, porque como todo artista, a gente depende muito da divulgação, a gente depende bastante da mídia. E eu tenho muita sorte de contar com a presença sempre de vocês nos eventos e com esse privilégio de ter vocês me ajudando também. Muito obrigado. Viu? Muito bom, adorei. Obrigada.